comemorando, nesse dia 15 de abril, 65 anos do Sindicato dos Radialistas do Estado do Rio de Janeiro. Eu comecei na categoria em 1976. Eu saí do quartel e assim que eu saí do quartel fui fazer um curso para formação de profissionais para televisão. E assim, antes de acabar o curso, ainda em 76, eu comecei a trabalhar na TV educativa do Rio de Janeiro. Foi no ano de 2003, eu fui convidado para participar da direção do Sindicato dos Radialistas. Quando nós entramos no sindicato, o sindicato tinha cerca de 1.500 associados, né? E agora nós somos em torno de 3.200. Então, mais que dobrou o número de associados. E esse foi sempre o que nós pensamos desde o início da gestão, é aumentar o número de associados para aumentar a força do sindicato nas negociações salariais. Porque eu me lembro, quando eu entrei no sindicato, em 2003, nós já estávamos desde 99 sem convenção coletiva de trabalho. E foi esse um dos motivos que me levou a participar da direção do sindicato. É importante que o trabalhador tenha consciência de que a luta é para sempre. O tempo todo a gente está lutando para melhorar nossas condições de salário, principalmente, condições de vida, mas que é preciso a gente brigar unido. Não adianta a gente tentar brigar separado, tá isolado, a gente tem que estar junto. E a única forma que eu entendo, desde cedo eu entendo isso, é através do sindicato. E foi isso que me trouxe para o sindicato. Eu espero que isso também traga o pessoal novo que está entrando para a categoria agora, que realmente se conscientize da importância do sindicato para a sua vida, para a sua família, porque se no momento que você tem melhores condições de trabalho, você tem melhores condições de salário, a tua família também é beneficiada. Na realidade, a ideia que nós tivemos quando nós imaginamos contar um pouco da história do sindicato, que é uma história muito rica, que é uma história muito interessante, até para toda a categoria conhecer, resgatar tudo que aconteceu, porque muito que passou não ficou registrado. A gente não tem o registro de toda a história, mas a gente já tem muita gente que passou pelo sindicato, associado ou na direção do sindicato, que tem muita história para contar. Então o objetivo era que as pessoas, através do depoimento, pudessem contar um pouco dessa história. E eu espero que esse objetivo seja alcançado, que vocês que estão ou vão nos assistir realmente gostem e conheçam um pouco da história do nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores Radialistas do Estado do Rio de Janeiro. A data era 15 de abril de 1949, quando foi fundado o Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, exatamente há 65 anos. Antes, era uma associação reconhecida pelo Ministério do Trabalho como Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão no município do Rio de Janeiro. Na década de 40, os trabalhadores nas emissoras de rádio sentiram a necessidade de criar um órgão que lutasse por seus direitos coletivos na relação com os patrões. Entre as empresas, na época, destacavam-se a Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, Rádio Tamoio, Rádio Tupi, TV Excelsior e TV Rio, tanto pela qualidade da programação como pela quantidade de postos de trabalho. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: sindicato faz falta, o sindicato nos direciona as coisas certas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando cheguei para trabalhar na Rádio Nacional, aqui do Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu trabalhava com alta tensão e baixa tensão, e lá tinha alta tensão, tinha o jornal à noite. Então, o que aconteceu? Eu fui saber se tinha possibilidade deles me pagarem periculosidade. Aí vim no sindicato, o sindicato me indicou, faz isso, assim, assim. Eu cheguei lá e conversei com o doutor Sancler Lopes, que era o chefe do setor jurídico. Aí ele virou e disse assim para mim: bom, o sindicato te indicou certo, só que tem que nós aqui não pagamos periculosidade. É um direito que você tem.
Mas esse é um direito que quem decide isso é o Ministério do Trabalho. Você pode ir ao Ministério do Trabalho, chega lá, você conversa com eles, pega um advogado e procura saber. A rádio não é que ela não queira, ela não paga. Mas ela não deixa de pagar os direitos que vocês têm. Aí o que eu fiz? Eu fui ao Ministério do Trabalho, aí conversei com um dos advogados de lá, fui ver o que eu podia fazer sobre a periculosidade para mim. Aí fui no Ministério do Trabalho, tudo certo, eles mandaram uma fiscalização lá. A fiscalização foi comigo, eu fui mostrar onde tinha alta tensão, o que eu fazia com ela. Sabe o que aconteceu? O Ministério do Trabalho botou recebendo comigo a periculosidade, o engenheiro de lá e todos os técnicos que trabalhavam dentro dos horários. Mas eu agradeço muito ao sindicato. Foi o sindicato que me indicou isso. Eu não sabia onde recorrer, e o sindicato me botou no caminho certo. E assim foram outras coisas, muitas coisas mesmo. Se nós temos um sindicato, a obrigação da gente é dar vida também ao sindicato. Porque o sindicato, tendo força, levada por nós e pelo grupo todo que formos, poxa, cada vez ele cresce mais. Eu hoje estou vendo aqui uma situação que há 50 anos atrás, eu posso dizer isso para vocês, que a minha idade está na casa dos 80. Então, o que ele hoje faz, muita coisa foi derivado do passado. Mas existe coisas novas surgindo que podem ser introduzidas de novo ao conceito de prejuízo que o trabalhador tenha, o sindicato normalizar isso. É conversando que se entende. A gente não vence uma coisa sozinho, tem que ter um sindicato. A gente também não pode se orientar em falar aquilo que a gente não conhece, mas o sindicato orienta. É um grupo que, sabendo se afinar, tudo fica correto. Hoje eu estou vendo aqui uma coisa que antigamente no sindicato a gente não tinha condições de desenvolver uma coisa e outra, mas hoje já tem. Mas por que tem? Porque tem cabeças trabalhando que somam coisas que é o necessário. Entendeu? Então, o que eu tenho a dizer a vocês aqui é que eu vivo nisso há tantos anos, mas só é ruim quando a gente não sabe pensar certo. Gostaria de agradecer com muito respeito ao sindicato, à diretoria atual e ao presidente Miguel, de convidar a todos nós, profissionais antigos do rádio brasileiro, e eu principalmente porque comecei em rádio, dentro de rádio, e através do rádio eu fui ao jornalismo. Na época como operador de áudio, de externa, exatamente das gravações, e também, graças a esse trabalho, com o tempo eu fui estudando, me aperfeiçoando e caminhei para o jornalismo. Que graças ao sindicato dos radialistas. Então, mais uma vez, eu resisto a isso, com muita satisfação, e ao sindicato, que me apoiou, decisivamente, me ajudou muito, não só a mim, como aos meus companheiros, muitos companheiros na época. Agradeço a memória do meu querido Afonso Soares, que foi o chefe de reportagem, ao meu grande amigo da Rádio Nacional, Everton Correia, que foi o substituto do Heron Domingues, exatamente fazendo o repórter Petrobras. Eu me lembro com muita saudade, comecei no rádio aos 17 anos na Rádio Mauá. A Rádio Mauá era uma fundação
é muito importante que ela foi uma fundação criada pelo presidente da República na época, pelo presidente Getúlio Vargas. É muito emocionante, mas realmente são fases que tiveram acontecimentos de muitos anos dentro do rádio brasileiro. E no rádio, né? Porque o rádio era o rádio, como é até hoje, no mundo. Comunicação número 1 do mundo todo, por incrível que pareça, a gente sabe disso. O rádio ainda é o maior veículo de comunicação do mundo. O rádio é na hora. Quando a gente tem a notícia, é o rádio, é imediato. Quero, de antemão, agradecer a lembrança da diretoria do sindicato de me convidar para participar dessa data que vai completar agora o sindicato, em abril, mais um aniversário. Então, essa atuação do sindicato em relação a nós, caçados, ele tem participado bem. Principalmente agora, no momento do qual o governo vem exigindo determinadas coisas relacionadas a nós, caçados, para fazer comprovação de aumento salarial que é dado pelo sindicato, aquele aumento anual. Mas o sindicato tem a sua atuação desde a sua fundação, veio se fortalecendo. Em 63, quando houve a greve por uma reivindicação salarial, coincidiu com a morte do Kennedy. E houve aquela greve, uma paralisação de rádio e televisão. Mas o sindicato não esmoreceu, permaneceu em greve até os patrões fazerem o acordo que o sindicato havia proposto. E daí para cá, 64, houve o golpe militar e o sindicato prosseguiu. Eu me afastei um pouco do Rio de Janeiro, em função até da minha atividade de rádio, e definitivamente me afastei do meio nos anos 74 para 75. Mas não deixei de frequentar o sindicato ou obter informações a respeito do sindicato. E o sindicato, com o passar do tempo, ele se fortaleceu. E, no momento, está bem mais forte do que naquela época. Cheguei ao Rio em 1944, na época da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, eu estava participando de alguns movimentos sociais. Em 54, me filiei ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. A partir de 1970, então, eu fiquei conhecendo o Lauro Fabiano, fiquei conhecendo algumas pessoas do Sindicato dos Radialistas e Luciano Fuzé, que me convidou para participar do Sindicato dos Radialistas. Esse estatuto que eu acabei de mostrar, ele foi anterior à minha vinda para o sindicato, cuja sede ainda era na Avenida 13 de Maio, 17º andar. Luciano Fuzé era um dos filiados à CUT. Quando fundou a CUT, Luciano Fuzé era Mazinho, era o companheiro Maurício Grilo, era outro, tantos outros eram filiados ao PT. Eu nunca fui filiado ao PT e nunca também fui filiado à CUT. Outro fato que ficou marcante muito na minha cabeça foi um dia que aconteceu aqui. Nós tínhamos marcado uma passeata muito grande, com panfletos e tudo, denunciando a TV Globo, denunciando o Dr. Roberto Marinho, denunciando todas aquelas patrões que viviam esfolando, quer dizer, praticando atos horríveis mesmo contra os seus profissionais aqui na Candelária. Eu não podia apoiar o Adilson. Eu achei que ele não ganhava e a filosofia dele quanto ao trabalhador era uma outra, bem diferente daquela nossa que a gente pegava dentro do nosso sindicalismo. E houve uma divisão. O Otacílio, esse que eu indiquei como presidente, se renunciou. Eu, como vice, assumi a cabeça de chapa. E só voltei aqui novamente para o sindicato em 2005, fui convidado por essa diretoria que ainda está aí. Em 2005 voltei,
2008 ou 2009, nós nos reelegemos novamente, e essa eleição anterior que aconteceu, eu não concorri. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Eu quero encerrar agradecendo a CUT. Aonde existe injustiça, eu estou ali para tentar consertar e fazer com que o patrão cumpra seus deveres com os trabalhadores. Eu iniciei em 1949, nessa época na Rádio Tupi, e havia lá 2 programas infantis, o Clube do Guri, que era feito aos domingos, e o Clube da Tia Chiquinha. Eu participava dos 2 programas. Dali tive vontade de fazer um teste, né, para radioator da Rádio Tupi. Me apresentei, fui sem que ninguém me apresentasse, cheguei, disse quem era, que queria procurar o diretor de arte e teatro, que na época era Olavo de Barros. Cheguei-me a ele e disse: "Senhor Olavo, eu sou Lauro Fabiano, eu gostaria de fazer um teste para radioator. Você tem condições?" Não sei quem vai dizer isso, é o senhor. E aí ele me levou para um estúdio, me deu um script e eu comecei a representar. E ele aí me aprovou. E o primeiro programa que eu fui fazer foi o programa do Antônio Maria, grande compositor, grande escritor. Quando em 1950 veio a televisão, que foi logo rápido, um ano depois da minha entrada lá, melhorou bastante, porque começamos a fazer programas, novelas, programas jornalísticos. Começaram a aparecer as primeiras reportagens jornalísticas, o que deu ensejo à criação de jornais específicos para a televisão. Iniciei a minha vida sindical como ativista, né? Nesta época eu tinha 20 anos, foi em 1957. Não me lembro agora, alguns colegas me convidaram para uma reunião que iria haver do Sindicato dos Radialistas, que naquela época era presidida pelo nosso querido Emílcio Frois, e cheguei e me ofereci à diretoria para ajudar no que eu pudesse. Então a ajuda que me solicitaram naquela ocasião foi a de panfletar na rua. Comecei a fazer isso durante uns 2 anos mais ou menos. Depois disso, gostaram lá do meu trabalho, os diretores, e acharam que eu deveria participar da chapa. Havia um posto nessa diretoria, que eram 7 membros efetivos, havia um posto de bibliotecário. Então eu entrei como bibliotecário, porque naquela época as televisões exibiam só desenhos, filmes e nenhuma programação ao vivo, quase. Era muito pouca a programação ao vivo. Havia um disparate muito grande entre os filmes e a programação ao vivo. E exatamente nós queríamos inverter essa situação, porque queríamos dar empregos aos atores, aos escritores, aos novelistas, aos roteiristas, a esse pessoal todo, maquiagem, vestuário e tal, todos esses componentes de uma novela, de um programa, etc. Porque na TV Tupi de São Paulo já se fazia novelas, isso, aquilo outro, em número bem superior e na TV Excelsior também de São Paulo, do que se fazia no Rio. Então esse era o objetivo maior nosso. Conseguimos isso. Durante esse período da Revolução foi um período muito duro, muito difícil, porque vários companheiros haviam sido cassados da diretoria da ocasião, que funcionava na ocasião. Houve muita coisa errada nesse período, não é? Houve várias empresas que faliram fraudulentamente, diga-se de passagem, por má administração e por outras jogadas que aconteceram, como na TV Tupi, na TV Rio, na TV Continental e na TV Excelsior. Até um instante em que
devido aos atrasos constantes de pagamento, nós fomos obrigados a entrar com uma ação naquela época, através do Dr. Eugênio Roberto Haddock Lobo, que era um dos nossos advogados, e excelente advogado, por sinal, foi presidente até da OAB Rio de Janeiro e do Instituto dos Advogados, era um grande advogado. Então ele pediu uma rescisão por justa causa, por falta de pagamento. A partir desse instante parou tudo, todos pararam de trabalhar. Os militares enlouqueceram. Eles ficaram loucos que não esperavam jamais que o nosso pessoal pudesse fazer isso. Então foi uma luta de muitos anos até se conseguir receber alguma coisa. Como foi na Rádio Marinque Veiga, também fechada pela ditadura, em 64, foram anos terríveis. Quando saiu o AI-5 em 68, essa coisa toda. Então foram os anos mais negros da nossa história. E para nós, radialistas em particular, foi uma situação em que os empresários, que são terríveis de rádio e televisão, no que diz respeito a tentarem dialogar, a serem mais humanos, menos gananciosos, eles não têm nada disso. Coisas horríveis que aconteceram durante esse período, das dificuldades imensas, porque fazíamos assembleia com 10 pessoas, 15 pessoas, por mais que nós divulgássemos, por mais que nós falássemos, por mais que a gente pedisse às pessoas que não tivessem medo, que fossem, comparecessem para ouvir, porque sempre havia policiais infiltrados e muitos deles eram tão caras de pau, vamos dizer assim, que se mostravam logo, faziam até questão de se mostrar. Então é preciso realmente uma ajuda, uma firmeza, né? Uma unicidade muito grande das pessoas. E é isso que a gente espera. E eu ficarei imensamente feliz ao partir, porque eu já estou com 77 anos de idade, de ver que o meu sindicato se renovou, botou gente nova, apareceu gente com vontade, com gente querendo acertar, querendo mudar, querendo apresentar novas propostas. E quem tem que pensar são vocês, jovens. É de vocês que eu espero essa participação. Obrigado. Meus amigos, o rádio e televisão é uma coisa muito importante. Todos precisam saber que um depende do outro. Sem um câmera, não existe diretor de TV. Então eu convoco a todos os companheiros novos que estão entrando no mercado de trabalho de rádio, difusão, de televisão. O camarada dedique de coração e nunca se esqueça de dar a mão para o companheiro que está mais antigo, que está mais antigo na casa, aquele tem sabedoria. Aquele companheiro que tem uns cursos melhores, tem mais uns tempos que passa dentro da sua área. São os elementos que podem ajudar, podem orientar. Companheiros, procure o sindicato, nossa diretoria toda à sua disposição para te atender, para falar, para receber do município, da capital. Dá licença, eu sou Garcia Duarte da Rádio Tupi e principalmente sou sindicato, sou Sinrádio acima de tudo. Sempre fiz questão de ser sindicalizado, sempre que pude usufruir, eu aproveitei para poder curtir, por exemplo, hoje nós temos uma sede campestre, nós temos um apoio jurídico, nós temos um apoio odontológico, o sindicato tem conquistas maravilhosas e eu quero falar principalmente para você do interior, você que ainda não se sindicalizou, procure fazer isso, procure conhecer o seu sindicato, conhecer um sindicato que tem uma história. Nós estamos há 65 anos, o sindicato está comemorando 65 anos de conquistas, né, inclusive de estar hoje, poder estar junto com todo o Estado, porque houve uma época que nós tínhamos aí algumas divisões, por exemplo, Campos, havia um outro sindicato que representava, a gente conseguiu essa unificação que ajudou para fortalecer todos nós. Então, eu quero me dirigir a você que é sindicalizado,
Não seja apenas sindicalizado, participe, conheça a história do seu sindicato, entre em contato, traga a sua família, traga novos sócios. E você que não teve a oportunidade, não deixe para amanhã. Procure o sindicato, o nosso sindicato, venha fazer parte para que a gente possa ter mais força para novas conquistas, porque o rádio não para, o rádio continua. Hoje, não só no AM como no FM. Portanto, aquilo que a gente queria, mais qualidade, o rádio está tendo, mas precisamos também de qualidade de vida. E para ter a qualidade de vida, é preciso que a gente cada vez mais esteja junto. Venha conosco. Meu nome é Andréia Bússolo, trabalho no Sistema Transrio de Comunicação, mais conhecido como a FM 105. E eu gosto de falar, quando me perguntam por que eu sou radialista, logo que eu estava na faculdade, no início, eu afirmava, ficava brincando, que tudo que eu queria era não trabalhar em rádio. Mas aí, como a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, surgiu a oportunidade de um estágio na FM 105, na época ela era uma rádio popular, e foi mais ou menos 94, 95, comecei a trabalhar como estagiária. E eu ainda estagiária, fiquei sabendo que a rádio tinha sido vendida e seria uma rádio gospel. Achei logo que, a estagiária vai dançar, mas não. Amo ser radialista, amo minha profissão. Em 18 anos, como mudou a tecnologia. Na época que eu comecei, ainda existia cartucheira, existia fita rolo, mas também não desmerecendo os profissionais de hoje em dia, que também são muito bons. Sou uma das mulheres aqui da direção e eu fico feliz em representar tantos radialistas como a mulher radialista. Por isso eu aproveito para convidar você, mulher, a participar dessa luta com a gente. Vem pra cá, você está fazendo falta. Enquanto a categoria se organiza, perto dali surge uma das mais importantes obras da cidade do Rio de Janeiro, o Sambódromo. A primeira escola de samba campeã foi a Mangueira, deixando a Portela para trás, sagrando-se a primeira vitoriosa da nova era do Carnaval Carioca, a era Sambódromo. A gestão que eu liderei como presidente no Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, com muita honra, ela vai de 89 a 95. Foram duas gestões, não sei se ainda é assim, eram gestões de 3 anos. Nós fizemos 2 gestões consecutivas e essas 2 gestões, particularmente a primeira, ela marca uma virada de página na história do sindicato, porque o nosso grupo era um grupo muito politizado, claramente vinculado à Central Única dos Trabalhadores. Foi a nossa gestão que fez formalmente a filiação do sindicato à CUT. A CUT naquela ocasião era uma central plural, e essa repressão que se abateu sobre o sindicalismo brasileiro esvaziou as entidades sindicais como entidades de representação de classe. Começou a aparecer um sindicalismo, e esse é o outro lado da história, começou a aparecer um sindicalismo muito fisiológico, muito ligado a questões excessivamente corporativistas. Eu tinha cerca de 36 anos quando assumi. Comecei a frequentar primeiras assembleias junto com o pessoal que acabou compondo a nossa chapa. O sindicato era dirigido pelo Luciano Fuser, que era uma boa pessoa, uma pessoa de bom coração, de boa índole, mas não tinham essa visão do sindicalismo moderno. Ainda estava muito ligado à visão mais tradicional daquele período de esvaziamento de um sindicalismo mais voltado para questões festivas, para as questões corporativas e tal. Não vinha o sindicato como um instrumento de luta. E entramos defendendo um conceito que a gente chamava naquela ocasião de sindicato cidadão. O que era o sindicalismo cidadão para nós? Era que o sindicato ele precisava olhar para dentro da categoria, ele precisava, de novo,
fortalecer o aspecto de combatividade do trabalhador, do associado, o associado entender que o seu sindicato era uma entidade de classe, entendendo o conceito de classe antagônica ao classe dos patrões e tal. Isso não significa que você não tinha que negociar, que você não tinha que sentar na mesa para conversar e tal. Ninguém mais do que nós sentava na mesa. Eu tive sentado na mesa dos marinhos, tive do lado, durante a greve, conversava com Adolfo Bloch na Manchete e tal. Nós nunca deixamos de conversar com o patronato, mas a conversa, a negociação, a diplomacia não significava perder o foco na defesa dos interesses da categoria da classe trabalhadora. Por que eu digo isso? Porque, bom, tivemos 2 grandes greves na Manchete, uma grande greve na TV Rio, 8 ou 9 grandes greves na antiga TV Educativa, que hoje é a TV Brasil, e nas rádios MEC, na Rádio MEC. Então, nós tivemos várias greves, mas uma única greve geral da categoria, que foi muito ruim para todos nós, para a categoria e para o sindicato, porque era um momento de tensionamento muito grande na sociedade brasileira. A nossa categoria começou a viver aquilo que os metalúrgicos do ABC e outras categorias tinham vivido no final dos anos 70, início dos anos 80. Nós só conseguimos começar a viver já no final dos anos 80. Em 89 a gente entra no sindicato, em 90, numa grande assembleia não sei se nunca mais, acho que a gente conseguiu, a categoria conseguiu fazer uma assembleia com aquele grau de representatividade. Nós tínhamos mais de a categoria devia ter cerca de 6 mil profissionais aqui no Rio de Janeiro, e nós conseguimos juntar 1/3 da categoria, 2 mil profissionais no Circo Voador, que era o palco das nossas assembleias. E ali havia um grau de radicalização muito forte, a categoria vivia já há anos com acordos salariais difíceis, né? Com índices de recomposição de perdas salariais muito difíceis, e a categoria ali empurrou para a greve, gritava greve, 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 e nós entendíamos que o sindicato, a diretoria do sindicato, ela pode ter uma posição, mas ela tem que encaminhar a posição que é a posição da maioria da Assembleia. O que aconteceu? Nós não tínhamos uma estrutura política e organizacional que outras categorias tinham e vieram acumulando na década anterior para bancar uma greve daquele porte e contra adversários tão fortes como eram os oligopólios da comunicação, que ainda são até hoje. Você enfrentar uma Rede Globo, uma Rede Bandeirantes, uma SBT, a Manchete, a antiga Manchete e tal, o que hoje é a Rede TV, foi muito difícil. Eu passei 48 horas da minha vida no piquete de greve. Primeiro que a Globo tinha mais, a Globo ela era mais centralizada ali na Von Martins, na Lopes Quintas, né? Ainda o Projac ainda não existia. Todo o processo tinha um ou outro estúdio que ele terceirizava, que a Globo alugava fora, mas o centro da produção da Globo era ali. Mas ela tinha 2 grandes entradas, e nós tínhamos várias categorias dentro da Rede Globo, porque a Rede Globo não tem só radialistas, tem jornalistas, tem publicitários, tem secretárias, tem músicos, tem administrativos. E aí você ia para o piquete de greve e babau. Como é que você pode identificar quem é o radialista? Ali começaram os nossos problemas. O cidadão entrava e dizia, não, eu sou jornalista, eu sou músico, eu sou secretário, eu sou não sei quem, e você ficava ali, sou publicitário e tal. Você identificava um ou outro, você conhecia da base, você identificava. E foi uma disputa, eu me lembro, nunca vou esquecer, a alta direção da Globo, Fernando Bittencourt da engenharia, a alta direção, todos desceram, explicavam por que a greve era ilegal e os trabalhadores não deviam participar da greve, e todo mundo devia entrar para trabalhar, porque se não entrasse ia ser demitido, papapá, e ameaçava e tal. Aí dava 5 minutos, eu subia, os mesmos trabalhadores, a gente, não, porque nós temos que continuar o piquete e tal. E nós aguentamos durante 48 horas, a greve foi vitoriosa. E é isso, e aí foi duro. Nós fizemos uma assembleia para voltar à greve, assembleia rachada, a assembleia tinha umas 400 pessoas, foi ali na ACM, das 400 pessoas, 200 eram os demitidos. Para quem já estava demitido, queria mais que a greve continuasse, porque o cara já tinha perdido o emprego. Que eu não me envergonho de dizer, enfim, nós tínhamos uma diretoria também combativa, mas isso deve acontecer também com vocês. A gente tinha aquela diretoria que tinha 22 pessoas, 30 e poucas pessoas aqui.
Na hora do vamos ver, meu irmão, é você e mais 5, você e mais 7. Você percebe também que muita gente que entrava na chapa, que queria ser diretor e tal, mas não tinha. Você, para ser dirigente sindical, você, além de ter uma cultura, um saber, um conhecimento, saber o que você está fazendo ali, né? Você se apropriar disso aí e saber utilizar isso para atingir os seus objetivos. Eu digo assim, por que eu me transformei num dirigente sindical? Eu vinha da luta clandestina contra a ditadura. Eu era um militante de uma organização clandestina na época da ditadura, que era Ação Popular. Então eu já tinha um perfil de militância, era uma pessoa, por exemplo, quando eu entrei na Globo, eu sinceramente, eu confesso para vocês, eu não tinha a menor intenção de ser sindicalista. Eu me lembro a primeira assembleia da Globo que eu participei, tinha 2.000 pessoas, funcionários da Globo aqui do Rio de Janeiro, não era campanha salarial, era uma questão específica da Globo sobre horas extras. Havia um excesso de horas extras na Globo, então o Luciano estava dirigindo a assembleia, e aí eu comecei a perceber que a massa nossa dos trabalhadores radialistas, ela estava além do sindicato, ela estava mais radicalizada do que o sindicato era capaz de absorver e organizar. Mas o fato de eu ter um perfil já mais politizado ajudou muito nessa tarefa. Mas a minha diretoria como um todo, tinha gente que também acompanhava esse pique, mas tinha gente também que nem sabia direito o que estava fazendo aqui no sindicato, né? Então era difícil. Desse período de 65 anos, eu posso contar um pouco do que eu acho importante, do que eu vivi dentro do sindicato e também fora. Nesse período do Luciano Fuzé, foi o período que foi feita a regulamentação profissional da nossa categoria, que foi muito importante, é importante ainda, foi um avanço e continua atual em vários aspectos de benefício para a categoria, principalmente a regulamentação que trata do horário da categoria, a jornada de 5, 6, 7 horas, dependendo da função. Foi um avanço para a categoria essa tramitação e processo da regulamentação profissional do radialista, não só no Rio, mas para o Brasil todo, porque ela funciona como um aspecto de salvaguarda da categoria profissional. Agora, eu entrei no sindicato como diretor em 89, através de uma chapa que foi constituída de oposição, e o Luciano Fuzé concorreu, mas a diretoria dele se fragmentou e virou duas chapas, uma apoiada por ele e outra que se fragmentou da direção. Então foram 3 chapas no período de 99, concorremos, então houve um segundo turno, e no segundo turno nós efetivamente levamos a direção, vencemos a direção. Melhoria das condições de trabalho, contra a inflação, que na época era uma inflação muito alta, reajustes salariais de acordo com a inflação. Quando a gente entrou no sindicato, a gente começou a fazer mobilizações do período de 89 até 90, quando foi a entrada do Collor, talvez o maior número de participantes da categoria envolvidos em assembleia, no Circo Voador, por exemplo, em que a gente tinha a participação massiva da categoria para a melhoria das condições de trabalho. Basicamente, nós tínhamos um acordo muito pobre, muito fraco, que era o que se assinava nas campanhas salariais com o sindicato patronal em relação às condições de trabalho e salário. Esse acordo era muito simples, era o que praticamente que tinha na CLT. A partir dessas mobilizações grandes que aconteceu no Circo Voador, principalmente no período de 89, 90, é que possibilitou a gente melhorar as cláusulas para a categoria. Por exemplo, a hora extra, que era o que estava na CLT, de 50%, nós colocamos a reivindicação de 70% nas duas primeiras e 100%
a partir da terceira ou no feriado. Quer dizer, é um acordo razoável nessa cláusula, por exemplo. Adicional noturno, nós temos um valor de 40% e na CLT 25%. Criamos o ticket refeição, é lógico que não tem um valor facial, mas pelo menos as empresas são obrigadas a dar alguma coisa para o funcionário se alimentar. A gente achou importante ter uma subsede do sindicato em Jacarepaguá, visto que o pessoal que trabalha no Projac e no REC 9 ficaria muito difícil vir aqui ao centro da cidade. O governador Brizola estava, vamos dizer assim, restringindo a realização do Projac, principalmente porque havia uma discussão de que lá não cumpriu com algumas regras ambientais e estava querendo proibir a criação dos estúdios no Projac. O sindicato entrou, através do Orlando Guilhão, da diretoria, com reuniões periódicas, tanto com o governador como a TV Globo, para sensibilizar de que se houvesse essa proibição, o que aconteceria? Nós perderíamos uma boa parcela da mão de obra para outro estado. Então, seria uma demissão em massa, praticamente, da TV Globo aqui no Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos reverter esse quadro. Também essas reuniões que acabou sensibilizando o governador Brizola para que se tivesse menos restrições e fosse efetivamente construído o Projac, e está lá até hoje. E a gente, pelo menos, manteve o mercado de trabalho no Rio de Janeiro da principal empresa empregadora, que é a TV Globo. A oferta da Rede TV de pagar o salário do que não foi cumprido e dizerem que manteriam o mercado também não foi cumprido, isso era um risco que a categoria poderia sofrer. Só que a categoria estava muito preocupada em receber aquele atrasado momentaneamente e que acabou não se configurando, teve que entrar na justiça, mas foi uma luta que nós travamos por mais de 2 anos no sindicato, inclusive num período que a gente teve que arrecadar alimentos para cesta básica, para distribuir cesta básica, e até hoje é uma luta que está precisando concluir, até porque vai daqui a pouco vencer o período de 15 anos, eles conseguiram a renovação de uma maneira fraudulenta, dizendo que estava em dia com FGTS e INSS, mas na realidade estavam refinanciando, mas depois pararam de pagar e conseguiram uma renovação e daqui a pouco vai vencer e eles continuam com a mesma dívida, demitindo o trabalhador e essa programação que não passa de 2, 3 pontos de audiência. Outra luta importante foi da Record. No período que a Record criou aqui no Rio de Janeiro a Universal, o tempo da Universal, os trabalhadores trabalhavam nas duas empresas, no entanto, circulava num e no outro, mas não tinha a regulamentação profissional correta, não tinha, vamos dizer, as funções de acordo com uma televisão. E a produtora Universal fica no tempo da Universal e a Record em Benfica, sendo que o jornalismo que fica em Benfica e a Universal são empresas diferentes. A Universal aluga horário até hoje na Record e faz os seus programas com os trabalhadores hoje, de acordo com essa luta que aconteceu, regulamentar e contratados pela Universal, e os trabalhadores da Record contratados, regulamentados pela Record. Então houve esse avanço na luta em função de contratação, regulamentação da categoria e as empresas ficarem autônomas uma da outra. Eu fui convidado a participar
da chapa do sindicato porque eu trabalhava na TV Tupi nessa época, né? A velha TV Tupi dos Diários Associados, com sede na Urca, por volta de final dos anos 78, 79. Eu estava trabalhando na TV Tupi e naquele período iria ter uma eleição no sindicato e eu já com uma certa consciência política, já de participação, assistindo o que acontecia no país naquele momento, né? Então a gente já, dentro da televisão, a gente conversava muito. E aí, nessa andança, nesse processo de conversa, nesse processo de exposição de ideias, eu recebi o convite para participar dessa chapa da diretoria. Isso, nesse momento, havia já um movimento de retorno à democracia e já havia o apelo pelas diretas jaz, né, e a volta dos exilados. Quer dizer, eram questões que estavam permeando a sociedade naquele momento, do ponto de vista político, e o Brasil economicamente havia dificuldades. Então, isso, assim, vamos dizer, era um combustível para que a sociedade se movimentasse. E o movimento sindical naquele momento começava a se reorganizar depois desses quase 21 anos, né? E aí eu vou participar dessa eleição do sindicato. A gente é eleito, naquele momento foi chapa única, até porque durante os períodos anteriores, que eu não participei do sindicato, não era radialista sequer, e depois eu vim a conversar com vários dirigentes sindicais que foram diretores do sindicato durante a ditadura. Por várias vezes o sindicato teve quase sob intervenção federal da ditadura, pelo seu posicionamento, né? Anterior a 64, o sindicato de radialistas foi bastante atuante. Então, os radialistas foram bastante atuantes. A história do radialismo brasileiro, ele é rico. A gente, apesar de todo o processo da ditadura, o sindicato ele mantinha vivo a sua sede aberta, exatamente pelos alguns presidentes e diretores que passaram por lá, que foram bastante, equilibrados nesse processo. Tomaram cuidado de não deixar fechar as portas, porque sabia-se que a cassação, ao contrário do que se possa imaginar, do ponto de vista, foi cassado porque era atuante. Ao contrário, a cassação fecharia o sindicato, esse sindicato ficaria sob a intervenção de um homem indicado pela ditadura e depois não se sabia nem se voltaria a abrir as portas. Quando nós assumimos, nós corríamos o mesmo risco. Eu me lembro muito bem que quando a cassação da TV Tupi, se não me engano, junho de 1980, né, corrigindo, eu era um funcionário da Tupi e nós fazíamos plantão lá dentro para impedir que a direção da Tupi fizesse exatamente o que outras diretorias fizeram quando as TVs foram fechadas, que foi o caso da Record, na época, em que todo o equipamento que serviria, por exemplo, para servir como garantia de indenização dos trabalhadores que perderiam seus empregos pela cassação. A cassação, é bom que se diga, seria feita pelo governo, como foi o caso da Tupi, né? Então o que nós fizemos? Fizemos plantões durante algum tempo lá, se eu não me engano, em torno quase de 3 meses, para impedir que aqueles equipamentos que tivessem lá, apesar de obsoletos na época, fossem vendidos, negociados, e esse dinheiro não servisse para pagar as indenizações. E eu me lembro que num dia nós tivemos uma reunião com a diretoria da Tupi, nós nos opusemos a uma proposta que eles nos fizeram, e num determinado momento nós chegamos, a discussão ela se acirrou, e naquele momento nós encerramos aquele dia, aquele papo com a diretoria, saímos da sala, e no momento que nós saímos da sala, nós fomos, eu e um outro diretor, o presidente na época, o Luciano, fomos abordados por esses 2 agentes da ditadura,
E eles estavam me levando preso quando o Luciano recorreu à diretoria da Tupi e foi pedir para que evitasse isso. A diretoria então resolveu retirar a queixa e eu fui deixado ali. Então, ter um sindicato forte é uma esperança de mudar essa realidade. Sem ele, você não muda, não tem jeito. Você não vai nunca ser chamado pelo dono da empresa ou pelo seu representante para sentar numa mesa e negociar com ele o seu reajuste de salário. Quem faz isso é o sindicato. E é ele. Então, acho que você tem que se filiar a ele. É um papel importante do trabalhador. E se você não está satisfeito com a sua diretoria, monte uma chapa e concorra às eleições. Agora, o que não dá é para ficar na empresa reclamando da entidade. Se você não participa, não pode reclamar. Então, filie-se ao sindicato, mantenha seu sindicato forte, participe dele, porque eu acho que esse é o seu papel, principalmente nos dias de hoje. Meu nome é Francisco Carlos Galdino Barbosa, conhecido mais como Galdino no sindicato e no meio da profissão radialista, Chiquinho. Sou radialista desde 1985 e entrei para o sindicato em 2005. Estou na terceira gestão desse grande sindicato. Por que grande? Porque grandes são as lutas e as conquistas também. É uma importância muito grande brigar por uma categoria quando você faz parte dela e gosta da mesma. E esse é um dos motivos de estar na terceira gestão junto com a diretoria que luta, que batalha e que busca novos ideais. Eu creio que todos que fazem parte do Sindicato dos Radialistas têm um objetivo. E um dos objetivos é de novas conquistas. Vim para o Rio de Janeiro passear, não é? Diretamente de Campina Grande, mas terminei gostando da cidade. Conheci uma jovem carioca, a qual hoje é minha esposa, 25 anos de casado, e estou na peleja como radialista, como sindicalista, e juntos daqui para frente há de ter novas conquistas, novas vitórias, e com certeza nós estaremos sempre com a bandeira da vitória, da luta. Virão barreiras, com certeza, virão muitos desafios, mas para estar no sindicato, para ser sindicalista, tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de barreiras e desafios. Muito obrigado e um abraço a todos. Paulo Moreira, estou na categoria desde os anos 80, iniciei a minha carreira profissional na extinta TV Manchete, sempre tivemos momentos de muitas lutas, de muitas irregularidades, né? Até porque a TV Manchete começou muito bem, mas depois houve um declínio. Com esses problemas todos que vinham ocorrendo na extinta TV Manchete, já nos anos 80, início dos anos 90, nos vimos numa posição de trabalhar junto com os companheiros daquela empresa para solucionar problemas ali existentes. Fui convidado a participar de uma chapa da então diretoria do sindicato. Essa chapa foi vencedora. O presidente na época era o companheiro Márcio Leal, e naquele momento nós entendíamos que precisaríamos ter mais pessoas da extinta TV Manchete dentro do sindicato, para que a luta não se perdesse. Houve um período em que a própria emissora foi vendida para um grupo de São Paulo, a IBF, que depois, né, o seu Adolfo Bloch retomou a empresa deste grupo, né, mas mesmo assim não conseguiu solucionar todos os problemas, e aí houve várias negociações futuras, entrando pelos anos 90, e que acabou chegando o que é hoje a Rede TV. Os problemas persistem, né? A empresa atual, a Rede TV, não admite a sucessão, apesar de ser sucessora.
Nós hoje ainda temos vários problemas em várias empresas, desde a TV Globo, que é a maior ou na menor, não cumprimento de convenção coletiva, falhas em vários pontos, e nós atuamos firmemente. Temos um departamento jurídico sólido, muito bom, excelentes profissionais que nos dão uma tranquilidade muito grande para defendermos o trabalhador radialista. E é por isso que eu convoco você, radialista, a estar presente no sindicato, fortalecendo. Não há outra maneira de sairmos dessa situação de irregularidade a não ser fortalecendo o sindicato. Venham, trabalhem conosco. Esse é o caminho. No ano de 2001, na antiga TVE, atual TV Brasil. Com isso, me deu uma visibilidade entre os trabalhadores que pediram para eu vir como representante deles. E no ano seguinte, em 2002, fui candidato e eleito como representante e membro da CIPA, eleito pelos trabalhadores. 2 anos depois, o diretor do Sindicato Radialista me convidou para a chapa em 2006 para ser candidato, para participar da chapa vencedora. De lá para cá, eu vim participando de todas essas chapas e vencendo, pois nosso sindicato vem fazendo um trabalho grandioso dentro das nossas limitações. Atualmente, eu faço parte do Conselho Fiscal dentro do sindicato, verificando contas da parte financeira do Sindicato dos Radialistas. Além do Conselho Fiscal, que a gente atua, verifica contas, fiscaliza, estão também juntos em todos os movimentos de assembleias, distribuições de jornais, reuniões, mas é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas no final a gente não consegue tudo o que quer, mas nesses últimos anos tivemos muitas conquistas. Para quem não me conhece, eu sou diretor sindical, já pelo 6º mandato, Sindicato dos Radialistas. Meu nome é Paulão Viana, tá? E estou aqui para dar o meu depoimento, tá, para vocês, a minha categoria, em relação aqui à nossa subsede, tá, que está ficando de cara nova. Quem frequenta aqui, ou pode frequentar, porque agora é o seguinte, a sede realmente está de cara nova. Uma nova comissão está administrando, tá em reforma, não tá terminada ainda, tá? Mas fizemos aí agora um mutirão aí há 2 semanas atrás. Inclusive o nosso presidente Miguel Walter colocou a mão na massa, veio nos ajudar. Passamos o dia inteiro na sede pintando isso aqui para dar uma condição melhor para você, radialista. Bem, meu radialista, eu quero dizer a vocês o seguinte: a nossa luta ainda não acabou aqui na subsede, não. Estamos fazendo de tudo para dar uma melhor condição para vocês e seus filhos aqui na nossa subsede aqui do Jacarepaguá. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos divulgando através do jornalzinho para vocês realmente a cara nova aqui da subsede. E muito obrigado. No interior do estado, a situação é muito diferente da capital. É preciso ter uma vontade, uma equipe boa para fazer esse trabalho, com disponibilidade de tempo, porque você precisa conversar com as pessoas, você precisa trazer para o seio do sindicato. Isto é de extrema importância, porque nós temos que sindicalizar, nós temos que socializar o sindicato, mostrar o sindicato para todo o estado do Rio. E para isso, não só o trabalho de ter uma convenção coletiva para todo o interior, mas também trazer o associado,
que o mais importante dessa coisa toda é fazer com que ele entenda e compreenda o trabalho do sindicato. Nós temos o jornal, nós temos as redes sociais, mas nós precisamos ainda fazer com que as pessoas estejam presentes nesses locais. E é preciso cobrar dos patrões uma melhor situação para nós no interior. E toda a categoria, sejam atuantes, tenham uma consciência política, se associe ao sindicato. Nós precisamos numa só voz. Nesse ano que o sindicato completa 65 anos de existência, é muito gratificante hoje estar aqui como diretor representando essa categoria, do qual eu fico muito feliz em fazer parte. Hoje como diretor do Sindicato Radialista aqui do Estado de Janeiro. Quero parabenizar nesses 65 anos a todos os radialistas, todos os diretores, toda a categoria, por essa data importante. Aproveitando e chamando os companheiros radialistas que não são sindicalizados a fazer parte do sindicato. Se sindicalize para nós sermos fortes, ajudarmos os nossos companheiros, pensarmos no interior, que é muito importante, nosso interior está presente com a gente. Então, deixo aqui o meu parabéns ao sindicato que luta pela categoria e estará sempre dando apoio ao que precisa aos companheiros. Um grande abraço. Essa profissão de radialista é muito boa. Eu só tenho bater parabéns, porque eu aprendi muita coisa. O que sai nas empresas são essas pessoas que entram agora e se acham dono das empresas, entendeu? E começa a prejudicar o trabalhador, tudo que faz é para sacanear o trabalhador. Mas eu, graças a Deus, estou satisfeito com essa profissão. Sou radialista há muitos anos mesmo, vários mandatos já, graças a Deus, e dificilmente perco. Eu entro numa chapa, eu ganho porque eu gosto do meu trabalho. Sempre gostei do meu trabalho e da minha categoria. Como radialista, eu quero a pessoa trabalhando com saúde, ganhando um bom salário. Essa é a nossa luta, a luta do nosso sindicato.